O Ministério da Saúde prorrogou para esta sexta-feira, dia 22, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O motivo foi o preocupante número de mortes registrado no Brasil, que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Até o dia 9 de junho foram notificadas 446 mortes no país, sendo mais da metade causada pelo vírus H1N1. E vamos então aos destaques desta edição. Comissão se reúne na manhã desta segunda-feira para analisar emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Projeto da Prefeitura pretende facilitar o reinvestimento de valores destinados ao restaurante popular. Vereadores apresentam projeto para proibir a instalação de aterro sanitário em área de preservação ambiental. Você sabe como é concedido um título honorífico? Reconhecimento conferido a pessoas que prestaram serviço de relevância ao município depende de um processo legislativo específico. Conheça ainda nesta edição. E ainda, aplicativo de celular promete facilitar a busca por empregos em Guarulhos. É o que você acompanha a partir de agora. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Câmara, hoje, dia 18 de junho de 2018. A comissão que analisa as emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias se reuniu na manhã desta segunda-feira, dia 18 de junho. Veja os detalhes. Uma única emenda à LDO foi apresentada pela vereadora Janete Lula Pietá, do PT, e discutida por uma comissão de vereadores no plenário da Câmara. A proposta era prorrogar o tempo de execução das emendas parlamentares até o exercício seguinte. Dessa forma, o governo teria 2 anos de prazo. Os parlamentares rejeitaram a emenda por unanimidade. A autora justificou sua proposta. A lei que estabelece a emenda obrigatória também estabelece em um dos artigos, 35, que a emenda tem que ser executada em 1 ano. Isso é impossível, porque construção exige projeto, exige licitação. E o que é a minha emenda? A minha emenda é simples. Autoriza o legislativo, portanto, eu estou ajudando o legislativo ao quê? A emendas que forem de construção e emendas que forem de compras de equipamentos, que pode ter mais 1 ano para sua execução. Então, por exemplo, a emenda de 2018, ela teria o ano, começa a vigorar no ano seguinte e ela terá, aí é de 2019, ela terá 1 ano para fazer o projeto e a licitação e mais 1 ano para a construção. Eu acho que é uma emenda muito necessária, mas quero alertar que eu já fiz também um projeto de lei sobre isso, porque eu não desistirei do meu papel de vereadora de poder repassar para a população que me solicita obras específicas. O governo não tem condição de fazer tudo e de ver tudo. Termina amanhã, dia 19, o prazo das inscrições para o vestibular do 2º semestre da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. São mais de 20 mil vagas em todo o estado, sendo 2 mil apenas no polo de Guarulhos. Aqui na cidade estão disponíveis os cursos de Pedagogia, Matemática, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção e Tecnologia em Gestão Pública. As aulas são realizadas em ambientes virtuais com encontros presenciais 1 vez por mês. Para se inscrever, é necessário entrar no site vunesp.com.br e clicar no link Univesp Processo Seletivo 2º semestre 2018. O custo da inscrição é de R$ 45. Projeto enviado pela Prefeitura de Guarulhos quer criar um Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A medida pretende facilitar a movimentação financeira de valores repassados ao restaurante popular.
E quem explica para a gente o objetivo desse Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é o líder do governo, o vereador Dr. Eduardo Carneiro. Vereador, qual a vantagem prática você instituir um fundo específico para essa situação de alimentar e nutricional? A vantagem é o reinvestimento dos valores já arrecadados no restaurante popular. Porque esses valores hoje eles são depositados no Fundo de Solidariedade. E atualmente, só para vocês terem uma ideia, nós temos lá hoje praticamente parado em torno de R$500 mil. Por quê? Porque dentro da forma que ele está depositado no Fundo de Solidariedade, ele não pode ser reinvestido. E criando esse fundo, esses valores poderão ser reinvestidos nos restaurantes populares. Esses valores eles são oriundos de verbas federais, estaduais? O que são esses valores? Não, esse valor, na realidade, o específico do Fundo de Saúde Alimentar, ele vem do restaurante popular. Né? Esses valores giram em torno de R$3 a R$5 mil por semana, os valores que a gente tem, e eles devem ser reinvestidos aonde? Nos restaurantes populares. E hoje isso não tem sido feito justamente porque ele não pode ser usado por estar depositado no Fundo de Solidariedade. E obviamente que o governo criou esse fundo para facilitar o reinvestimento. Então, o fundo será específico para esses valores do restaurante ou há essa estimativa, essa expectativa de receber outras verbas, de receber verbas de outras, talvez federais, talvez estaduais, para tentar complementar também uma política mesmo alimentar e nutricional na cidade? Obviamente que se tiver valores específicos com relação ao mesmo fundamento dos restaurantes populares no reinvestimento, obviamente que vai vir para esse fundo. Então vai facilitar, vai desburocratizar a utilização desse dinheiro. O fundo ele vai estar vinculado também à Secretaria de Assistência Social. Vai ter um acompanhamento? Como é que ele vai ser gerido? Tem um acompanhamento do próprio Conselho também municipal? Não, ele vai ser subordinado, obviamente, e acompanhado pela Secretaria de Assistência Social e, obviamente, que terá uma diretoria específica. O senhor está otimista quanto à aprovação do fundo aqui na casa? Diversos fundos têm sido aprovados, têm passado aqui pela casa, como o fundo do próprio zoológico. O senhor acredita que isso vai ser algo fácil de passar em plenário? De uma forma geral, os fundos, acredito que todos foram aprovados e não tem razão nenhuma de algum vereador ser contrário. Existe apenas alguns vereadores da oposição que se queixam de um fundo lá atrás que queriam criar e não teve voto favorável. Mas a maioria desses projetos tem sido aprovado e eu estou confiante. Obrigada, vereador. Uma das atribuições da Câmara Municipal é a concessão de título honorífico a pessoas que tenham prestado serviço de relevância ao município. Veja na reportagem a seguir como funciona esse processo legislativo. Guarulhos tem milhares de leis que tratam de todo tipo de assunto. Relações de consumo, questões de segurança, nomenclatura de ruas e até concessão de títulos para pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município. A Câmara Municipal de Guarulhos é o lugar onde os representantes do povo elaboram e fiscalizam a aplicação de todas essas leis. A criação começa com um projeto que pode ser proposto pelos vereadores, por comissões do Legislativo ou pelo prefeito municipal. A concessão de títulos honoríficos, honrarias e medalhas é feita por projeto de decreto legislativo, aprovado em discussão única por no mínimo 2/3 dos vereadores. A proposta deve vir acompanhada de cópia da identidade, atestado de antecedentes criminais, biografia e descrição dos serviços prestados à comunidade. O diretor legislativo Marcílio Silva Mendes explicou como é o processo para a concessão de títulos. O processo legislativo de concessão de título ele é simplificado. A votação e a discussão são feitas de forma única. O projeto de decreto legislativo ele deverá conter a assinatura de pelo menos 2/3 dos membros da Câmara. 23 parlamentares deverão assinar o projeto de decreto legislativo por meio do qual se pretende conceder um título honorífico. Então é realizada uma sessão solene e nela ele receberá um documento
que pelo nosso regimento interno é denominado de pergaminho, semelhante a um diploma, que é assinado pelo presidente da Câmara e pelo autor do projeto de decreto legislativo. A vereadora Janete Lula Pietá, do PT, falou sobre os critérios para a concessão do título. Esse título de cidadão guarulhense tem que ser dado para alguém, uma pessoa, homem ou mulher, que tenha demonstrado na sua ação concreta, no seu trabalho, algo que beneficie efetivamente a cidade. Eu escolhi, por exemplo, o professor Daniel Vasques, da Unifesp. Na época ele era diretor, hoje ele está fazendo até um estágio na Espanha, ele não está no Brasil. Por que da escolha? Primeiro, a Unifesp completou 10 anos em Guarulhos e houve durante esse período um movimento de alguns professores de retirada do campus, e ele lutou pela manutenção do campus em Guarulhos e nos Pimentas. Então, eu achei de extrema relevância, porque uma universidade pública na cidade, depois de tantos séculos, é a primeira e sair e de uma região tão importante quanto os Pimentas, eu dei o título exatamente pela defesa da universidade pública na cidade e especialmente nos Pimentas. Agora vamos falar do esporte da cidade com boas notícias. O Guarulhos venceu o Paulista de Jundiaí por 2-0 na tarde de sábado e assumiu a liderança do Grupo 4 do Campeonato Paulista da 2ª Divisão com 25 pontos. A partida foi no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. Faltando apenas 3 rodadas para terminar a primeira fase, o Índio está praticamente classificado para a sequência do campeonato. No mesmo grupo 4, o Flamengo teve neste fim de semana a 4ª vitória consecutiva e conseguiu a 4ª colocação no grupo com 22 pontos. A vitória foi sobre o União Mogi por 1-0, aqui em Guarulhos. Projeto de lei apresentado na Câmara proíbe a ampliação e a instalação de novos aterros sanitários na área de proteção ambiental Cabuçu Tanque Grande, em Guarulhos. A proposta é dos vereadores petistas Edmilson Lula Souza e Zé Luiz Lula. E nós conversamos com um dos autores do projeto. Acompanhe. E o autor desse projeto é o vereador Zé Luiz Lula, do PT. Vereador, o que levou o senhor a propor aí essa proibição de novos aterros na região aí da APA Cabuçu? Olha, o que moveu essa decisão nossa é que a APA, quando ela foi votada aqui há anos atrás, foi justamente com o intuito de garantir a preservação de uma área extremamente importante para Guarulhos, que é aquela região do Cabuçu, onde detém ali um pedaço importante da Mata Atlântica e a gente brinca que é o pulmão de Guarulhos, o Cabuçu. E a gente começa a ouvir as especulações grandes no entorno daquela região para transformar aquela região em aterros sanitários, né? E os projetos de longo prazo, através de grandes empresas, né? Multinacionais, para, no longo prazo, transformar aquela região num grande lixão, né? Então já existe um projeto tentando licenciamento junto ao Consema estadual para licenciar aquela região ali, uma área ali dentro da APA do Cabuçu para ser aterro sanitário, para ser lixão de São Paulo. Então nós apresentamos essa lei para abrir o debate aqui na Câmara, né? E mais do que isso, se precaver de possíveis novos interesses nessa questão de querer transformar uma área importante, preservacionista da cidade, em lixão de São Paulo. Vereador, os órgãos municipais, a Prefeitura e a Câmara já foram comunicados da intenção, por exemplo, da empresa Veolia, que detém, é proprietária da CDR Pedreira, de fazer ampliação desse aterro sanitário? Está sendo objeto de debate, né? A audiência pública que o Consema chamou foi cancelada, estão estudando uma nova audiência, o deputado Alencar está chamando uma audiência
na Assembleia Legislativa em São Paulo, com a presença do Ministério Público, dos representantes e da comunidade. Nós temos uma aqui na Câmara no dia 11 de junho, ou seja, o debate está colocado. A Prefeitura, por enquanto, tem se omitido, né? Seja através dos seus secretários municipais, seja através do próprio prefeito Guti, que não tem se colocado publicamente em nenhum momento com relação a essa questão, está no muro mesmo, como a gente costuma dizer, né, na política. O que é ruim para Guarulhos, né? Porque não é possível que a gente possa concordar que a nossa cidade, que sempre foi uma cidade que teve perfil industrial, uma cidade que teve perfil desenvolvimentista, venha a ser preparada para o futuro ser a cidade conhecida como a cidade do lixo, né? Então, eu acho que quem não quer que Guarulhos se transforme na cidade do lixo está junto nessa luta. E o nosso projeto visa abrir esse debate e tentar impedir que isso aconteça. Buscar emprego em Guarulhos pode ficar um pouco mais fácil. O aplicativo Citamob, que já é usado no transporte coletivo municipal, agora também permite encontrar vagas de trabalho por localização. A nova função do aplicativo Citamob, chamada CitaJob, é uma iniciativa realizada por parceria entre a Prefeitura e a Guarupaz. A ideia é facilitar a procura de empregos na cidade, fazendo uma ponte entre empresas e trabalhador. É uma forma das pessoas buscar o itinerário dos ônibus e surgiu essa ideia, né? Por que não acoplar essa necessidade da busca de ônibus com a busca de vagas também, né? Às vezes a pessoa se desloca de um bairro para o outro em busca de vaga ou até mesmo para trabalhar. Então surgiu a iniciativa de estar buscando uma vaga de trabalho no local próximo onde ele já mora, para evitar o deslocamento de um lado para o outro. Ao usar o aplicativo, clicando nos pontos de ônibus próximos a você, aparece um alerta, caso haja uma vaga disponível. Para se candidatar, é preciso comparecer ao CIET, Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda. Ele vai clicar, vai aparecer para ele que tem uma vaga de emprego naquela localidade, mas inicialmente não tem nenhuma informação sobre a empresa, só mesmo a função. Ele vem aqui com o aplicativo, ele fala, encontrei essa vaga. Nós vamos fazer o cadastro dele, ver se ele está dentro do perfil. Se estiver dentro do perfil, nós vamos encaminhar para a vaga, inicialmente. Ainda não é superficial ainda as informações da vaga. Todas as informações têm que ser diretamente no CIET. O aplicativo ainda é novidade entre os trabalhadores que procuram vagas pela cidade. Mas para quem está desempregado, todo auxílio é válido. Olha, para ajudar o trabalhador brasileiro é a melhor coisa que existe, né? Interessante, né? Já é uma ferramenta a mais pra gente, né? Estamos desempregados. Eu, no meu caso, 1 ano e 1 mês. Tem vários aí, né? Acho que vários que nem eu passando por aí. Então é uma ferramenta a mais pra gente. Outro aplicativo que ajuda na procura de emprego é o Cine Fácil do governo federal. Funcionando há pouco mais de 1 ano, o app oferece consulta de vagas por perfil profissional. E agora vamos falar com a repórter Renata Dias, que tem as informações da sessão desta terça-feira. Renata. Olá, Eliane. Nesta terça-feira acontece a 35ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E o grande expediente, como nas últimas sessões, está bastante extenso. São 230 itens previstos na pauta. Os parlamentares podem votar 196 requerimentos amanhã e deliberar 34 projetos às comissões permanentes do Legislativo. Entre esses projetos, há uma alteração na estrutura administrativa aqui da Câmara Municipal. Já na ordem do dia estão previstos 14 itens e 13 deles já têm os pareceres das comissões permanentes e podem, de fato, ser votados em plenário. Um destaque é um projeto do Executivo que restringe a publicidade no caso de licenciamento ambiental aqui no município. E também está na pauta a segunda discussão de um projeto de lei elaborado pelo vereador Dr. Alexandre Dentista, que disciplina o transporte de animais domésticos no sistema de transporte coletivo aqui da cidade. Lembrando que a sessão ordinária acontece às 14h amanhã, sempre com transmissão ao vivo aqui, pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Obrigada, Renata. Amanhã é o último dia para ver a exposição Eu É, que apresenta desenhos sobre a ligação entre o homem, a natureza e o cosmo, do artista Adilson Lopes. Ela está no Salão Expositivo do Teatro Adamastor Centro desde o dia 23 de maio e recebe visitantes das 8h da manhã às 10 da noite. A exposição é gratuita e a classificação é livre.
O Teatro Adamastor Centro fica na Avenida Monteiro Lobato, 734 Macedo. É isso aí. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós agradecemos sua audiência e voltamos amanhã, terça-feira. Então, obrigada e a gente se vê.